Olá, oitavo ano, muito bom dia! Hoje falaremos de mais um caso de colocação pronominal, mas hoje o assunto é a próclise. Então, vamos lá, capítulo 19, páginas 65 até 75 do livro 2 de vocês. Vamos aqui relembrar alguns conceitos da colocação pronominal. Quando nós temos que colocar o pronome oblíquo depois do verbo, nós temos o pronome enclítico, ou também chamado de ênclise. Já quando o pronome oblíquo átono deve ser colocado antes do verbo, ele é chamado de pronome proclítico, ou ainda próclise. E quando o pronome oblíquo átono aparece no meio do verbo, ele é chamado de pronome mesoclítico ou mesóclise. Na aula da semana passada, nós vimos os casos em que ocorre a ênclise. E a regra geral é sempre se usar a ênclise, ou seja, sempre a colocação do pronome oblíquo átono depois do verbo, certo? Vamos então hoje estudar alguns casos da próclise. A próclise geralmente ocorre em orações em que antes do verbo haja uma palavra atrativa. O que vem a ser essa palavra atrativa? É uma palavra que atraia o pronome para antes do verbo. Vamos ver quando isso acontece? São casos de próclise, quando nós temos na oração a palavrinha que. Observem o exemplo. Não encontrei o caminho que me indicaram. Por nós termos a palavrinha que junto ao verbo, o pronome, essa palavra que, na verdade, ela atrai o pronome para perto dela. Por isso, nós temos aqui um caso de próclise. É também um caso de palavra atrativa as palavras cujos sentidos são negativo. Observem o exemplo. Nunca me convidaram para festas. Nós temos a palavrinha nunca, cujo sentido é negativo. Nós temos antes do verbo o pronome oblíquo átono, me. Esse também é um caso de nós termos aqui uma próclise, o pronome colocado antes do verbo. Isso por quê? Isso porque nós temos a palavrinha nunca, que é uma palavra de sentido negativo, e por causa disso ela atrai o pronome para perto dela. Assim também acontecerá quando nós tivermos na oração advérbios. Vejam um exemplo: assim se resolvem os problemas. Por conta de nós termos nessa oração o advérbio assim, nós temos também aqui um caso de próclise, um caso em que o pronome oblíquo átono foi colocado antes do verbo, pertinho do advérbio, palavra atrativa. Mas observe, caso haja uma pausa depois do advérbio e essa pausa ela vem marcada com uma vírgula, aí nós teremos um caso de ênclise. Aí o pronome aparecerá depois do verbo. Combinado? Também é considerado uma palavra atrativa quando nós temos outros tipos de pronomes na oração. Observem os exemplos que trouxe para vocês. Tudo se acaba na vida. Essa palavrinha tudo é um pronome indefinido. Por ser uma palavra atrativa, ela puxa o pronome para perto dela, puxa o pronome para antes do verbo. Outro exemplo. Quem te disse que ele não viria? Nós temos aqui um caso de pronome interrogativo, o caso da palavrinha quem. É a mesma coisa, o mesmo sentido. Por ser uma palavra atrativa, puxa o pronome oblíquo átono, que está destacado aí na oração, para perto dela, ou seja, para antes do verbo. Temos também casos quando nós temos na oração conjunções subordinativas. Fiquem calmos, vocês ainda não viram as conjunções, tudo bem?
Esse será assunto para os próximos capítulos, lá no capítulo 21, 22 e assim por diante. Mas já vamos pensando em algumas coisas. Por exemplo, quando te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. A palavrinha quando, ela está indicando o tempo, certo? E por termos essa conjunção subordinativa indicativa de tempo, ela também é uma palavrinha atrativa. E por causa disso, ela puxa o pronome para perto dela, puxa o pronome para antes do verbo. Bom, para que vocês não fiquem nervosos e nem ansiosos, trouxe aqui uma pequena explicação sobre as conjunções subordinadas, tá? Mas não se preocupem, tudo isso será visto mais para frente. Mas é importante que vocês já vão se acostumando com algumas palavrinhas. Uma conjunção é uma palavrinha que vai ligar uma oração à outra, ou seja, nós teremos conjunções em períodos compostos, certo? São 10 tipos de conjunções subordinadas. Nós temos as causais, as concessivas, as condicionais, as conformativas, as comparativas, as consecutivas, as finais, as proporcionais, as temporais e ainda as integrantes. As 9 primeiras que eu disse para vocês, elas fazem parte das orações adverbiais. E as conjunções subordinativas integrantes, elas fazem parte das orações subordinadas substantivas. Como eu disse, não se preocupem, mas vão já se acostumando com essas palavras. Como nós estamos vendo casos de próclise, e um dos casos de próclise é a colocação das conjunções subordinativas como palavras atrativas, vou deixar aqui para vocês uma tabelinha de conjunções. Depois, com mais calma, peço que vocês vejam cada uma das conjunções, quais são as palavrinhas que indicam essas conjunções e observem também os exemplos. Só para vocês terem uma noção, nós temos uma conjunção subordinativa que indica a causa, a causal. As conjunções adverbiais que dão a ideia de causa são porque, visto que, como, uma vez que, posto que e outras. Observem o exemplo. A cidade foi alagada porque o rio transbordou. Se nós tivéssemos que colocar aqui um pronome oblíquo átono, por qualquer motivo, esse pronome deveria aparecer antes do verbo transbordou, perto da conjunção porque. Isso porque nós temos aqui uma conjunção subordinativa. Tudo bem? Temos ainda casos de próclise quando nós temos frases exclamativas exprimindo um desejo. Vejam o exemplo: Deus te proteja. Como nós temos uma frase exprimindo, expressando um desejo, nós temos a colocação do pronome oblíquo átono antes do verbo. Também com locuções verbais formadas por gerúndio e regidas pela preposição em, também é um caso de próclise. Em se tratando de pesquisar, ela é a melhor. Então, nós temos tratando de pesquisar, nós temos aí o verbo no gerúndio, né? E temos a preposição em no início da oração. Isso também é um caso de próclise. E agora, oitavo ano, é com vocês. Vamos lá para a apostila resolver alguns exercícios. Quero então que vocês resolvam exercícios 1 e 2, que estão na página 65. Faça uma leitura da parte teórica na página 66, marquem com asterisco aquilo que não entenderem.
Tentem resolver também os exercícios do 3 até o 9, que estão nas páginas 67 até a página 70. Qualquer dúvida, conversaremos daqui a pouquinho na nossa live. Combinado? Então, bons estudos, boa sorte e até já! Um beijo!